pessoal, estão gostando das nossas dicas? Dando continuidade ao programa Urologia em Foco, hoje estamos aqui no consultório da doutora Paula Amorim, fisioterapeuta, para falar do tratamento com fisioterapia dos pacientes com incontinência urinária. Vamos até o consultório dela. Olá, Paula, tudo bem? Paula, incontinência urinária é um problema que afeta milhões de brasileiras. Em alguns casos selecionados, uma das opções de tratamento é a fisioterapia. Em que casos de incontinência você acha que a fisioterapia é uma boa opção? a fisioterapia é uma opção em casos de incontinência urinária de esforço, onde uma das principais características é o paciente urinar devido a algum esforço físico, tossir, correr, movimentar-se, como também na incontinência urinária de urgência, que o paciente já apresenta como característica uma vontade súbita de ir até o banheiro, e na maioria das vezes ele não consegue nem chegar até o mesmo. No entanto, como principal sintoma da incontinência urinária é a hipotonia muscular, a fisioterapia vai ter uma proposta mais de fortalecer essa musculatura e deixar ela o mais funcional possível. Mas a nossa atuação vai depender da alternativa que o médico propôs para o paciente. Se for um tratamento mais conservador, nós já iniciamos nossa atuação no início do tratamento, onde vamos fazer esse fortalecimento, essa conscientização perineal. E no caso de um tratamento cirúrgico, nós vamos atuar mais no pós-operatório, acelerando o seu tempo de recuperação e fazendo com que ele volte às suas atividades de vida diária o quanto antes. É muito importante, Paula, realmente uma abordagem multidisciplinar e ter um entrosamento entre o urologista e o fisioterapeuta na abordagem desses pacientes com incontinência urinária. De modo que, uma vez que a gente optar pelo tratamento com fisioterapia, que recursos nós temos hoje para tratar esses pacientes com incontinência urinária? A fisioterapia tem vários recursos e dentre eles existe o biofeedback, onde utilizamos ele para uma conscientização muscular, para o paciente aprender a realizar essa contração, e através dele temos indicadores visuais onde vemos como está sendo realizado tanto a contração quanto o relaxamento dessa musculatura. Temos também o Dual Pex Uro, onde ele é um neuroestimulador, ou seja, nós introduzimos eletrodos e ele estimula o sistema nervoso dessa região, que é o que modula, que é o que comanda a musculatura dessa rede do assoalho pélvico. Temos também os cones vaginais, que ele é utilizado como se fosse um halter, aqueles halteres de academia, só que apropriado para a fisioterapia uroginecológica. Existem vários pesos diferentes, e vamos progredindo, aumentando esse peso de acordo com o tratamento. Utilizamos também os exercícios de Kegel, que ele já foi criado e aprimorado para fortalecer especificamente essa musculatura do assoalho pélvico. Ao final de todas essas sessões no tratamento da fisioterapia, quais são os resultados e quais são as taxas de melhora? Esses pacientes realmente conseguem melhorar a incontinência urinária? Eles saem satisfeitos? Você tem tido um bom resultado e uma taxa de melhora que seja a ponto de conseguirmos eficácia nesse tratamento? Bom, tanto os artigos científicos já comprovam a efetividade da fisioterapia, como também eu observo aqui na clínica. Cerca de 85% dos pacientes que se submetem ao tratamento fisioterápico têm uma melhora significativa e nós conseguimos sim restabelecer tanto a função do assoalho pélvico quanto essa conscientização de como será realizada essa contração e sustentação dessa musculatura. Importante lembrar também que uma das medidas comportamentais que são utilizadas nas pacientes com bexiga hiperativa, que é como você falou, aquelas pacientes que têm urgência miccional, que tem que ir ao banheiro muito rápido, que tem que sair correndo para o banheiro, que muitas vezes não dá tempo, são algumas medidas dietéticas e comportamentais, como restrição hídrica, ou seja, nós orientamos a paciente a diminuir a ingestão de água porque ela produz menos urina e, consequentemente, perde menos urina. Micções programadas, o que é isso? A mulher ela fica condicionada a urinar de 3 em 3 horas para deixar a bexiga sempre vazia e, consequentemente, diminuir as perdas. Inclusive, uma das alternativas que a gente propõe é seguir essas medidas comportamentais durante o tratamento da fisioterapia. Sem dúvida, é muito importante. E em relação à dieta, é muito importante a gente também restringir alguns alimentos que são chamados irritantes vesicais, que têm a capacidade de irritar a bexiga e muitas vezes piorar os sintomas. Então, portanto, deve ser evitado alimentos que contenham cafeína,
refrigerantes e frutas ácidas, como laranja, limão e abacaxi. Bom, esse tipo de fisioterapia, Paula, ele também pode ser usado em homens em alguma situação? Sim, também realizamos essa fisioterapia em homens. Inclusive, a maioria dos homens são homens que se submeteram, né, à cirurgia de prostatectomia, ou seja, eles sofreram câncer de próstata e precisaram da fisioterapia nesse pós-operatório. São poucos os que precisam, apenas 10% dos homens que se submetem à cirurgia precisam dessa fisioterapia, mas é uma alternativa, né, para fortalecer e também fazer com que ele volte à sua rotina, ao seu dia a dia o quanto antes. Queria agradecer você ter aceitado o nosso convite e conversar conosco, e tenho certeza que suas dicas foram muito importantes para quem está nos assistindo. Eu que agradeço a presença, né, e é muito importante para a sociedade conhecer essa fisioterapia, que é uma fisioterapia que a gente chama nova, né? E que poucas pessoas têm o conhecimento. Às vezes as pessoas precisam em casa e não sabem o serviço que nós temos para oferecer. Obrigada. Muito obrigado.